Continuando então a parte de segurança das caldeiras, né? E de minimização dos riscos de explosões, de falhas. Ao longo da vida útil dos equipamentos podem ocorrer alterações na estrutura do material, dos materiais da tua caldeira. Eles são principalmente devidos à corrosão, exposição prolongada ao superaquecimento. Lembrem-se daquele vídeo da exposição ao aquecimento que a gente viu. E os riscos de acidente aumentam à medida que diminuem a tensão admissível do material. Claro, à medida que o material vai sofrendo e vai perdendo resistência, ele está mais sujeito a promover um acidente, né? A aumentar o risco desses acidentes. E a espessura efetiva da parede. A gente sabe que a parede ela vai também se desgastando, sendo corroída, né? E vai ficando cada vez mais fina. Então essa figura aqui, ela permite que a gente visualize como que funciona essa questão da parede. A gente tem aqui a parede aqui espessura da parede aqui nesse eixo e a tensão do material crescendo aqui nesse eixo. A curva PMTP é a pressão máxima de trabalho permitida, ou seja, nunca ultrapasse a pressão máxima de trabalho permitida para você não ter problemas de segurança. Então, quanto maior for a minha espessura da minha parede, ou seja, crescendo aqui, menor eu preciso ter tensão admissível do meu material, para que ele possa estar acima dessa curva aqui. Mas se a tensão admissível do meu material é constante, por exemplo aqui, eu não posso trabalhar com espessuras de paredes menores do que essa aqui, senão eu vou cair para a esquerda da minha curva de PMTP, de pressão máxima de trabalho, e comprometer a segurança do meu material. Explosão de caldeiras são causadas com maior frequência pelas seguintes situações: pressão de trabalho acima da PMTP, pressão máxima de trabalho permitida, que a gente acabou de ver, o superaquecimento excessivo ou modificação da estrutura do material. A gente também viu que o superaquecimento pode provocar a mudança do material, né? A mudança literalmente química do material. Corrosão ou erosão do material, que vai provocar aí a diminuição da parede do seu metal. Ignição espontânea ou ignição em pontos não corretos da caldeira, como a gente citou antes ali. Eventualmente o combustível pode atravessar a tua fornalha e está indo explodir lá dentro dos tubos de troca. Superaquecimento mais vapor sob pressão causam alteração da estrutura molecular do material. E vocês vão lembrar lá que a estrutura molecular pode ser cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado e tal. E pode acontecer literalmente mudança molecular da estrutura metálica do material. Então isso pode provocar a diminuição da tensão admissível, por exemplo, do teu material, e está provocando ou entrando numa zona de risco para a segurança do equipamento. Emprego de material defeituoso, posicionamento inadequado dos queimadores, dimensionamento incorreto da caldeira potencializam os riscos de acidentes. Incrustações, sejam elas de qualquer tipo também vão sempre ser passíveis de provocar acidentes. O porquê? Porque as incrustações elas podem trabalhar como isolantes térmicos, que vão, além de dificultar a troca térmica para a geração do nosso vapor, que é o nosso objetivo, está também impedindo que aquela água que está do outro lado do tubo refrigere a parede metálica da minha tubulação. Promovem o superaquecimento, essas incrustações também, e favorecem a migração de agentes corrosivos na interface entre a parede do tubo e o incrustado, aumentando o risco de explosão.
Controle do nível da água, desculpa, funciona em conjunto com bomba de alimentação, mantendo o nível da água no tambor principal ou interior da caldeira. Então a gente tem aqui na figura como que se faz um controle de nível utilizando, por exemplo, eletrodos, sensores de nível. Então aqui a gente tem, a princípio, 3 eletrodos em 3 níveis diferentes. Vocês podem ver um nível em cima, um nível intermediário e um nível inferior. Acredito que esses 3 sejam os 3 níveis que ele quer trabalhar, considerando que o nível intermediário é o nível ideal, o nível superior seja um nível que ele peça para uma bomba... Desculpa, o nível superior é quando ele pede para a bomba desligar, não mandar mais água para dentro. O nível do meio é quando ele pede para a bomba voltar a ligar e injetar água dentro. E o nível inferior é o nível que ele diz, perigo, vamos ter problemas daqui para frente. E olha que interessante, ele coloca 2 ainda, para se um falhar, um segundo proteger ainda o seu nível. Abaixo desse nível, provavelmente você está começando a expor tubulação fora da água, considerando que as tubulações estão aqui, né? Então aí o seu nível estaria comprometido. Então, sempre ter cuidado com esses níveis críticos, tá? A presença de visor é indispensável na operação de caldeiras. A gente sempre tem, por norma, que colocar um visor simples e de contato direto de visualização. E normalmente, pessoal, são colocados aqueles níveis... Eu vou fechar o tubo aqui para a gente fazer um desenho simples aqui. Eu tenho meu nível de água aqui, certo? E eu coloco aquele famoso tubo transparente aqui. E é óbvio que o meu nível de água vai estar aparecendo aqui, né, pessoal? Que tudo é água. Perdeu uma dificuldade aqui com o desenho. Todo equipamento de geração de vapor vai ter um nível simples desse, que se chama nível egípcio, ou mais comum, mangueira do pedreiro, mangueira transparente, visor de nível simples. É muito fácil de visualizar o nível da água assim. É muito intuitivo e também muito difícil de falhar. Ele vai falhar só por entupimento. Nas caldeiras de médio e grande porte são instalados visores com indicadores de nível remoto, que são esses tipos indicadores de nível eletrônicos, né? Por exemplo, com os eletrodos ali. E também quando você tem uma dificuldade de aplicar a visualização direta de um visor de nível simples como a gente desenhou ali. Outro jeito de controlar o nível da água, além de utilização de bombas para fazer a injeção de água dentro da sua caldeira, você pode também fazer a utilização de injetores. Os injetores eles utilizam o próprio vapor da sua caldeira, parte do vapor, né? E o princípio do Bernoulli e tubo de Venturi. Ele consegue fazer água entrar para dentro do seu reservatório utilizando simplesmente a pressão do vapor. A gente vai ver depois no videozinho aqui, mas primeiro vamos ver aqui. As bombas centrífugas elas são normalmente utilizadas para a maioria das caldeiras por conta da simplicidade das bombas centrífugas, preço, né, e componentes de baixa manutenção. Quando as caldeiras são de pressão muito alta, a gente tem que fazer então utilização de bombas centrífugas multi-estágio, né, mais de um rotor, para poder aumentar essa pressão adequadamente. E nas caldeiras de pequeno porte é comum então a instalação desses injetores de vapor. E como que eles funcionam basicamente? Ó, o vapor entra lá por cima, tem uma configuração geométrica ali que vai gerar uma depressão e a água vai ser sugada para dentro desse injetor
e mandada então para a sua direita ali, vamos chamar assim, que é direcionamento para dentro do tanque de água da sua caldeira. Não se preocupem com os desenhos a mais aqui, que na verdade não é a mesma aplicação, eu só peguei como exemplo para vocês de como que funciona um injetor. Controle da pressão de trabalho. O sistema de alimentação de combustível é controlado por dispositivos acionados à leitura de pressão de caldeira. Pressostatos, sensores de pressão e manômetros são dispositivos utilizados para controle ou simples indicação da pressão efetiva do vapor. Pressostatos atuam em conjunto com queimadores ou alimentadores de combustível para manter a pressão em níveis usuais de operação. A instalação de manômetros ou sensores de pressão é necessária para permitir a leitura direta pelo pessoal da operação da caldeira. Então, pessoal, a gente vai ter outros equipamentos para medir pressão, como pressostatos, normalmente são 2, e eles modulam, por exemplo, a chama, a quantidade de combustível que tem que ser injetada para poder manter a geração de vapor constante. Quando a geração de vapor cai, o consumo de vapor aumenta muito, você tem que produzir mais vapor, você aumenta, porque a pressão da sua caldeira começa a cair. Então você aumenta um pouco mais essa disponibilidade de combustível, aumenta mais a chama e a geração de calor lá dentro da sua fornalha, para permitir maior geração de vapor, por exemplo. Sempre também é obrigatório nas caldeiras ter um manômetro de ponteiro, como está indicado aqui, né? Os pressostatos sempre 2 também. E vários outros dispositivos de segurança, como termômetros, válvulas de alívio, válvulas solenoides, chaves sequenciais, etc. Válvula de segurança, a gente vai ver depois com calma todos esses equipamentos, mas simplesmente indicando aqui, são dispositivos auxiliares previstos para atuarem em caso de falha do sistema de combustão e evitar um aumento demasiado da pressão dentro da caldeira. Então elas estão localizadas aqui no topo, normalmente na parte superior, porque o meu nível de água está, por exemplo, aqui. Eu estou pegando só vapor lá em cima. E a válvula de segurança é uma válvula que, à medida que você aumenta a pressão, e aí está indicando que se aumentar acima de 10%, por exemplo, da pressão de operação, ela vai abrir e dar vazão para baixar a pressão interna da sua caldeira para evitar uma explosão, por exemplo. Sempre está associado 2 válvulas dessa para que quando uma falhar, a outra esteja ali para compensar isso.